São João capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Graças a Deus. O Pai o havia enviado, palavra de Jesus. Mas aqui você está vendo Jesus dizendo: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Jesus estava dizendo: da mesma maneira que o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês. Se você tiver um pensamento fora do foco da doutrina, você vai achar que Jesus está agindo por vontade própria. Porque aqui você está vendo Jesus dizendo que é da mesma forma que o Pai faz, ele está fazendo agora, ele está enviando. Mas, quando se conhece a doutrina, você sabe que Jesus, ele era um filho obediente e ele não podia fazer nada fora da vontade do Pai. Porque o William Branham diz que quando a pomba desceu no cordeiro, ela desceu para guiá-lo. É por isso que Jesus diz em São João capítulo 8, versículo 29, ele diz: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço somente o que lhe agrada. Então, o que agrada o Pai é você fazer aquilo que o Pai está pedindo. Da mesma forma, é uma família natural. Quando o pai dá uma ordem ao filho, e aquele filho cumpre aquela ordem da forma que o pai está dizendo, aquilo é do agrado do pai. Aquele pai de família se agrada daquele filho obediente. E Jesus está dizendo que a obediência dele é que tem agradado o Pai. E ele está dizendo que o Pai que o enviou está com ele. Então o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Jesus não foi sozinho, não foi por vontade própria. O que precisamos entender é que essas coisas se repetem em nossas vidas hoje. Mas nós muitas vezes não queremos parar e analisar o acontecimento de Jesus. O irmão Branham diz que Jesus foi nosso exemplo em todas as coisas. Se você observar aqui em São João capítulo 5, 17, Jesus disse: mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também, e eu trabalho também. Como que o Pai trabalha? Mostrando para o filho em visão. E como que o filho trabalha também? Repetindo aquilo que o Pai mostrou em visão. Então era um trabalho conjunto, Deus mostrando e o filho executando aquilo que Deus já tinha executado. São João 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: em verdade eu vos digo, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o que vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele fez, também o filho faz, igualmente. Então o pai fez e o filho faz igualmente. É uma repetição daquelas obras que Deus tinha feito espiritualmente. O pai sempre mostra em visão. Então, o interessante de você entender as palavras de Jesus
é que ele não fez nada por vontade própria. Mesmo você lendo em São João, onde nós lemos aqui 20 e 21, onde Jesus está dizendo, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus não podia ele mesmo fazer isso, porque ele dependia do Pai. O Pai estava nele. É o Pai que faz as obras. Essas são as palavras de Jesus. Não sou eu que faço as obras, mas o Pai que está em mim que faz as obras. São João capítulo 5, versículo 30. Jesus disse, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Ele era dirigido. Ele era dirigido pelo Pai. Como eu ouço? Você precisa ouvir a voz de Deus. Jesus ouvia. E esse mesmo ministério tem que estar na noiva hoje. Como eu ouço, assim eu julgo. A noiva não julga, mas ela ouve a mensagem do dia. Ela ouve a palavra do dia. E o que sai da boca da noiva hoje é julgamento para o mundo. Porque ela está ouvindo a voz de Deus. E se ela está ouvindo a voz de Deus através da palavra, porque a voz de Deus aqui na terra foi o mensageiro que Deus enviou, e se ela está ecoando, repetindo as palavras do mensageiro, ela está ouvindo de Deus. Porque Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então o mensageiro enviado é Deus saindo da boca dele as palavras para enviar você. É Jesus enviando. Não era o William Branham levando a palavra, é repetindo as palavras de Jesus para você. Então a palavra ela tem que estar como estava originalmente, lá no original. A palavra falada é a semente original. Então, se você é a palavra de Deus hoje, você é a semente original de Deus. Você estava nele. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O Pai que o enviou. O Pai que o enviou estava nele. São João capítulo 12, versículo 49. Jesus diz, porque eu não falei de mim mesmo. Então, quando o cristão, um filho de Deus, hoje, quando ele está falando, ele não está falando dele mesmo. Concluindo aqui, porque não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou é o Pai que envia. Então Jesus, quando ele diz, assim como o Pai me enviou, eu envio, o Pai veio, mostrou para Jesus em visão aqueles que precisavam ser enviados. Muitos ministros não foram enviados a pregar essa mensagem. Eles estão sendo engolidos por ministros que foram levados a pregar essa mensagem, porque eles não foram. Porque eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu um mandamento. Então o Pai deu um mandamento a Jesus. E que mandamento é esse? Jesus disse, esse mandamento é sobre o que eu iria. Sobre o que eu iria e o que eu falaria. Porque eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou.
Ele me deu o mandamento sobre o que eu iria e o que eu falaria. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, como o Pai disse a mim, assim eu falo. Porque o que eu falo, como o Pai disse a mim, assim eu falo. Jesus está repetindo aquilo que o Pai disse a ele. Profundo isso. Essas coisas têm que estar acontecendo agora. Houve um profeta que falou aquilo que Deus pediu para que ele dissesse. Então hoje você tem que repetir essas coisas. É somente o que a palavra tem dito que você repetirá. Não é o que você pensa, não é o que você faz, não é o que você deixou de fazer. Ainda em João capítulo 8, versículo 29, Jesus disse: aquele que me enviou está comigo. Então você observa, quando Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio, o Pai mostrou para Jesus aqueles que mereciam ser enviados. Deus estava dizendo para Jesus, existe alguém que eu preciso habitar nele. Existe alguém que eu preciso falar através dele. E Jesus está dizendo, aquele que o Pai me enviou, do jeito que o Pai me enviou, estou enviando agora. O Pai mostrou para Jesus que ele precisava trazer a palavra através de você. E Jesus está dizendo, aquele que me enviou está comigo. Então, se aquele que enviou Jesus está com ele, e se você é um enviado, aquele que estava em Jesus tem que estar em você. É a história se repetindo. Amém? É a história se repetindo. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem deixado só. O Pai não me tem deixado só. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. É o que agrada ao Pai que Jesus fazia. Então, se você fazer aquilo que agrada ao Pai, o Pai jamais deixará você só. O que faz um pai ficar feliz com o filho, ou com uma filha, uma irmã ou um irmão, é aquele irmão fazer aquilo que o pai quer. Então, quando um pai vê o filho desempenhando o papel que ele pediu, aquele pai vai ficar orgulhoso daquele filho. É por isso que nós fomos ensinados pela palavra de Deus a ensinar nossos filhos a louvar a Deus, andar no caminho correto. Agora, se o seu caminho correto é futebol, você vai ensinar seu filho a estar no estádio de futebol. Preste bem atenção nisso. Se o seu caminho hoje é falar em gíria, você vai ensinar seu filho a falar em gíria. E Jesus está dizendo que o Pai não tem deixado só ele sozinho. Porque ele faz sempre o que agrada. Você tem que fazer aquilo que agrada ao Pai. Se o que você está fazendo não estiver agradando a Deus, você está sozinho. O Pai não está com você. O Pai só está com aqueles a quem faz a vontade dele. E quando você faz a vontade do Pai, o Pai vem em você para fazer as obras. Você está disposto a se abrir e o Pai vem. Você foi entregue, você foi enviado. Assim como o Pai me enviou a vós. Você foi enviado. Agora o Pai está em você fazendo as obras. João 10, 25. Respondeu-lhe Jesus e lhe disse. Respondeu-lhe Jesus. Eu lhes disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim. Então, observa que Jesus respondeu-lhe Jesus e disse.
Jesus disse a eles que eles precisavam ouvir. As obras que eu faço em nome de meu Pai. Então, quando você faz algo em nome de Jesus, tem que ter um nome. Não é títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. É um nome. Você foi batizado em um nome. Então Jesus está dizendo que essas obras é feita nesse nome. E quando a obra é feita no nome, essas obras darão testemunho de você. Porque Jesus está dizendo que essas obras estavam dando testemunhos dele. Amém? Graças a Deus. Então você só tem obras de Deus para mostrar para as pessoas. Porque agora você é um enviado de Deus. Somente o enviado de Deus mostrará as obras de Deus para o mundo. Como que eu vou mostrar as obras de Deus para o mundo se eu não fui enviado? João 10, 32. Jesus lhe respondeu: muitas obras boas tenho-vos mostrado de meu Pai. Então ele tem mostrado muitas obras boas para as pessoas. Então você, se o Pai enviou você também, você mostrará muitas obras boas para as pessoas hoje. Porque você está fazendo a vontade do Pai. Muitas obras boas vos tenho mostrado de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejastes? Eles estavam apedrejando, querendo apedrejar Jesus. Porque eles não entendiam as obras do Pai. Então a obrigação da noiva hoje é mostrar as obras do Pai. Da igreja eleita, da igreja enviada. É fazer as obras do Pai. Muitas vezes as pessoas estão infiltradas no nosso meio, mas não fazem as obras do Pai. Eles não estão de acordo com a palavra. Observa que Judas estava no meio, mas ele não pôde receber o Espírito Santo, porque ele não podia fazer as obras do Pai. Aqueles que receberam o Espírito Santo são aqueles que iriam fazer as obras do Pai. Assim como o Pai me enviou, envio a vós. E quando o Espírito Santo entrou naqueles irmãos, eles começaram a fazer as obras do Pai, do Filho de Deus. Porque o Pai veio e se expressou através do Filho, e agora aqueles homens que vieram estavam ecoando o Filho, porque o Pai estava neles fazendo com que eles entendessem a obra. João 14, 31. Mas que o mundo saiba que eu amo o Pai. E como o Pai me ordenou, assim mesmo faço. Lembrai-vos, levantai-vos, vamos daqui. Observe o que Jesus está dizendo aqui. Mas que o mundo saiba que eu amo. E como o Pai me ordenou, assim mesmo faço. E da mesma forma que o Pai ordenou, os filhos de Deus são ordenados a fazer a vontade do Pai. O filho era obediente. Ele não era desobediente às visões do Pai, à palavra do Pai. Romanos capítulo 5, 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A obediência de um, esse é Jesus. Então, através da obediência à palavra de Deus. E como que você foi justificado? Você foi justificado pela palavra que você ouviu, pela palavra que você recebeu. É a palavra que justifica, é a palavra que santifica, é a palavra que te batiza com o Espírito Santo. E agora você é um enviado de Deus. Isso é profundo.
Os filhos de Deus sempre acharão a válvula de escape, porque é Deus neles fazendo com que eles entendam isso. Sabendo a diferença entre Deus e Jesus. Se você não saber a diferença entre Deus e Jesus, a obra de quem você está fazendo? Você está aqui, qual é o propósito do seu ministério aqui, da sua vinda aqui? Entende? As pessoas não sabem o que significa isso. O William Branham diz que vida eterna não é outra coisa senão você viver para as pessoas. Você só pode viver para as pessoas se o Espírito Santo se vê em você. Sem o Espírito Santo, você não viverá para as pessoas. Porque o Espírito Santo em Jesus fez com que ele vivesse para os homens. Vivesse para as pessoas. Graças a Deus. Amados, Jesus, ele não disse que ele era o curador. Ele nunca disse que ele era o Pai. Ele sempre disse, eu tenho vindo para fazer as obras, para fazer a vontade do Pai. E as obras de Deus é que creais naquele que Deus envia. E aquele que crê naquele que Deus envia, tem um galardão para ele. Observa, quando você crê no enviado de Deus, você está crendo em Deus mesmo. Graças a Deus pela palavra. Cristo ao mistério de Deus revelado, ele disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus disse Jesus, agora observem, o Pai que o enviou entrou nele. É por isso que ele diz, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. O Pai que o enviou entrou nele, mostrando para ele quem que ele deveria enviar. Ou você acha que era Jesus que estava chamando os discípulos? Pedro, Tiago, João? Não, senhores. Era o Pai mostrando para Jesus quem que seriam os enviados. Para preparar aqueles homens para enviar as palavras às nações, às pessoas. Jesus não estava escolhendo porque ele pensava, eu gostei mais desse. Ou mais daquele. Era o Pai nele. Falando, chama o da esquerda. Chama fulano. Chama Bertrano. Está entendendo? É Deus que chama. Ou você pensa que era Adão que colocou nome nos animais? Era o Pai nele. Ou você pensa que era Noé que chamou os animais para a arca? Era o Pai chamando os animais. A arca só precisava estar pronta. Então, se um homem hoje é o enviado de Deus, ele só precisa deixar a arca pronta. Só precisa deixar o caminho pronto. O resto é Deus que faz. É Deus que coloca o homem, que posiciona o homem. É Deus que tira o homem, que converte o homem do pecado e do juízo. Então o Deus que enviou Jesus entrou nele. Para que isso? O irmão Branham disse, para vindicar a si mesmo completamente. Pois ele era a palavra. E o mesmo Jesus que o envia vai com você e em você para vindicar o mesmo Deus. Assim como o Pai me enviou e eu vivo pelo Pai, também eu vos enviarei e vós vivereis por mim. O que ele é? Ele é a palavra. Você vive pela palavra. Graças a Deus, você vive pela palavra. Somente a palavra que tem que estar no cristão. Outra coisa não ficará nele.
É como a pomba e o urubu. Ambos podem voar juntos. Ou podem sentar no mesmo puleiro. Mas a pomba jamais comerá com o urubu. Mas o urubu come aquilo que a pomba está comendo. Você pode observar uma congregação, ali tem o crente pomba e o crente urubu. O crente urubu, ele vai se alimentar da palavra com você. E logo depois ele estará no mundo, se alimentando das coisas podres do mundo. Então essas pessoas, elas ouvem a palavra que o Pai enviou para você, elas se alimentam junto com você, mas aquilo não faz efeito nela. Então se a pomba for comer algo que o urubu come, aquela carniça, aquela comida estragada, aquilo vai fazer mal para ela. O cristão não se alimenta daquilo que o ímpio está se alimentando, porque aquilo faz mal para ele. Aí o filho começa a observar o pai. Fala, poxa, o pai não se envolve. Ele começa a crescer e fala, poxa, eu nunca vi meu pai no bar. Eu sempre vejo meu pai cantando hino. Eu sempre vejo meu pai orando. Tem pessoas que não oram para comer. Coloca comida na mesa e não agradece a Deus. Sabe por quê? É porque não tem o Espírito de Deus ali para lembrá-lo. Estamos vivendo nos últimos episódios de nossas vidas. Os últimos capítulos de nossas vidas. Então você observa que é Deus que envia. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Na mensagem, os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Então é Jesus que envia. Jesus não podia enviar a menos que o Pai mostrasse a ele. A menos que o Pai mostrasse a ele. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ele diz, e se eu faço as obras de meu Pai, se eu não faço, não creiam em mim. Então você tem que crer num homem que faz as obras do Pai. Mas como que eu vou crer num homem que faz as obras do Pai, se ele não dá testemunho do Pai? Os enviados de Deus jamais serão enganados. Jamais serão enganados. Fique firme com a palavra. Permaneçam com a palavra. Satanás jamais tirará isso do coração de vocês, se vocês permanecerem. William Branham diz que o compromisso de Deus com nós é enquanto estivermos debaixo da palavra dele. Olha que tremendo que William Branham ainda diz nessa mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele diz, o Jesus que nos envia vai dentro. Um pouquinho e o mundo não me verá mais. Todavia, vós me vereis. Pois eu, pronome pessoal, eu, a pessoa de Jesus, estarei convosco, mesmo em vós. Quem que é esse que estará convosco e mesmo em vós? Já pararam para pensar nisso? Estarei convosco e mesmo em vós. Até quando? Até o fim do mundo. E as obras que eu faço, vós também as fareis. Lembrando isso, agora volte e veja o que ele fez. Então veja o que você faz. Logo compare você mesmo. Compare você mesmo.
Então, você observe as obras que ele fez e observe as obras que você faz. Então, as obras que Jesus fez não eram as obras dele, eram as obras do Pai. Aí o William Branham está dizendo para você comparar isso. As obras que eu faço, vós também as fareis. Agora você volte e veja o que ele fez. Veja como foi lá no passado. Veja como que as obras foram feitas. Aí você voltará e ouvirá novamente Jesus dizendo: tudo que o Filho faz, primeiro ele vê o Pai fazendo. O Filho não pode fazer nada. O William Branham está dizendo para você hoje observar isso. Isso está acontecendo com você. Se você é um cristão, isso está acontecendo com você. Porque o Pai que enviou Jesus, você leu aqui, você me ouviu aqui dizendo, o Pai que o enviou entrou nele. E o Jesus que enviou você, porque o Pai mostrou a ele, vem em você agora, o Pai vem em você agora, para fazer as mesmas obras que ele fez através de Jesus. É por isso que ele está dizendo aqui, ó, as obras que eu faço, você fará também. Porque você vai olhar no lado espiritual, você vai olhar através da visão, o Pai vai mostrar para você e você vai repetir. As obras que eu faço, você fará também, porque eu estarei convosco até o fim do mundo. O Jesus diz, o Pai está sempre comigo, porque eu sempre faço aquilo que o Pai pede para que eu faça. Jesus não fazia algo que o Pai não pedia. E esse mesmo Deus está dizendo para você agora, eu estarei com você até o fim do mundo. Mesmo em vós. Falando, agindo através de você. E as obras que eu faço através de você, você repetirá isso para as pessoas. As obras que eu estiver mostrando em visão para você, você fará diante das pessoas. E qual que é a visão que Deus tem agora para dar para o cristão? É a palavra. É por isso que você tem que estar na palavra correta para ouvir a voz de Deus. Quando você ouve um enviado de Deus, você está ouvindo a voz de Deus. Na íntegra. Você está ouvindo a voz de Deus. Não deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de homem. Não deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz daquele dizendo para você assim, mas ele não lê muito bem. Mas ele não é uma pessoa culta. Então isso é Satanás querendo tirar você da presença de Deus. Querendo fazer com que você não ouça a voz de Deus. Mas para aqueles que Deus tem dito através de Jesus, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós, aquele que a palavra saiu da boca de Jesus, que o Pai tinha mostrado, esses não se perderão. Há sempre uma revelação dentro da revelação. As pessoas sempre olham uma coisa e o que acontece é outra. Observe que quando foi dito, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá. O mundo religioso, o único sinal que eles viram foram a virgem concebendo. O sinal que eles têm é a virgem. O sinal que a Igreja Católica recebeu foi somente a virgem. É por isso que eles estão vidrados. Eles param e é só Maria. Maria daqui, Maria dali. Maria acolá. Santa Maria, Mãe de Deus. Por que isso? É porque a única visão que eles tinham era que a virgem ia conceber. O sinal para eles era somente a virgem. Mas para o eleito, para a igreja separada, para o cristão, para aqueles que Deus enviou através de Jesus, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós, eles agora sabem que o sinal estava no ventre da virgem. Eis que o mesmo Senhor vos dará um sinal. E a virgem conceberá esse sinal para você. Porque o Senhor deu esse sinal. O Senhor enviou esse sinal para você. E esse sinal agora está em você, sendo expresso às pessoas.
Você agora é o sinal de Deus para as pessoas. Você é a imagem, a palavra para as pessoas. É a palavra encarnada. É a encarnação da palavra diante das pessoas agora. É a palavra de Deus viva e que permanece para sempre. O homem pode morrer, mas a palavra continua. Jesus saiu de cena, mas a palavra continuou através dos apóstolos. Não era mais Jesus, era Jesuses. Estão entendendo até aqui? Era Jesus em Jesus. William Branham disse, você sabia que aquela manifestação era Jesus em Jesus? É Jesus que vem em você. Então quando você recebe o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, agora você é Jesus. E quando o Senhor Jesus vem, é novamente Jesus em Jesus. Só que numa porção menor. Porque agora o Pai enviou e o Jesus vem em Jesus, nos Jesuses de hoje, os batizados no nome de Jesus, porque tem que se repetir Jesus em Jesus. Então quando você foi enviado, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês, então outra vez o Pai vem e habita em você, é outra vez Jesus em Jesus. A palavra não para, a palavra... Lembra da multiplicação do pão? O pão é a palavra e a palavra se multiplica. E o que simboliza o peixe? O peixe é a revelação. A revelação só vem naqueles que são enviados. Não vem ao mundo. A palavra, quando se manifesta, não é para o mundo. É para aqueles que estão fora. É para aqueles que estão no deserto. É para aqueles que não estão ouvindo o som do mundo. As coisas que o mundo gosta, que as pessoas do mundo estão interagindo, você não pode porque você está no deserto espiritual. Deus se manifestou para Abraão no deserto, para Moisés no deserto, para Noé no deserto. Levou Paulo para o deserto, Jesus foi para o deserto, João Batista no deserto. Você tem que estar no deserto. A palavra precisa se manifestar, mas ela não se manifesta no meio do povo, da cidade, onde tem essas aglomerações mundanas. Comes e bebes. Enquanto os filhos de Jó estavam bebendo, se divertindo, Jó estava no deserto, porque não estava no meio deles, intercedendo por eles. Como que eu posso interceder por alguém se eu não fui enviado? E se eu não fui enviado, eu estou no deserto com eles. Um pastor, para pregar a mensagem, para tirar as pessoas do sistema religioso, do grupo chamado mensagem, ele tem que estar no deserto. Ele não pode ser participante dessas coisas do mundo. O mundo já não tem direito sobre ele mais. Entende? Aquele que ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele, ele não foi enviado. Porque Deus é amor. E se você for enviado, o amor de Deus está em você. E se o amor de Deus está em você, você não gostará, não participará das coisas do mundo. Porque se você ama o mundo, jamais o amor de Deus estará em você. Abraão estava fora do sistema de Sodoma. Estava fora. Aqueles que estavam lá em Sodoma precisavam sair de lá. Mas a esposa de Ló, que fez parte de Sodoma, aquilo ficou enraigado na mente dela, ela não pôde sair. Ela não era uma enviada. Somente os enviados deixarão essa Laodiceia moderna. Deixa Deus dirigir a tua vida. Deixa Deus tomar posse da sua vida. Deixa a palavra de Deus se cumprir em você hoje. Porque assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Amados, somente os enviados ouvirão a voz de Deus. Somente os enviados permanecerão com a palavra de Deus.
Eles vão procurar qualquer outra coisa. Eles vão procurar palavras bonitas. A palavra de Deus não é bonita. A palavra de Deus, ela é vida. Às vezes, aquele alimento que você precisa, às vezes ele é tão amargo. Ah, estou com problema no fígado. O que você faz? Você toma um chá de boldo. Aquilo é gostoso? Não, mas é o que vai melhorar o seu organismo. Está entendendo? A palavra, nossa, mas como que aquele irmão prega tão dolorido? Mas é aquilo que vai curar a enfermidade do seu corpo espiritual. Muitas vezes a comida boa, aquilo vai trazer certas complicações no seu corpo. Uma boa, uma lasanha então. Mas qual é melhor? Uma pizza, uma lasanha ou um arrozinho, um feijão e um ovinho frito ali? Uma batata ali cozida, rúcula. Qual que é melhor? Qual que é mais saudável? O que Deus tem para você hoje é arroz e feijão. O que Deus tem reservado para o eleito hoje é o arroz e o feijão de Deus. Não é essa guloseima que andam pregando aí. As pessoas hoje elas querem ser pregadoras melhor do que Jesus. Você apenas permaneça. Então, um pregador hoje da palavra de Deus, ele não precisa se preocupar se a pessoa está entendendo ou não. Se a pessoa não estiver entendendo, é porque ela não foi enviada. Existe aquele enviado para pregar e existe aquele enviado para receber aquilo. E quando você recebe aquilo, você vai levar aquilo para frente. Você vai dar continuidade. Estamos aqui dando continuidade na palavra de Deus. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Que Deus acrescente a palavra dele em nossos corações. Que Deus os guarde. No nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.